Bom dia, amigos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês, para ministrar esse módulo. Quando recebi o convite, fiquei muito feliz com a indicação. Espero corresponder aí às expectativas de vocês e passar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência dentro da indústria voltada a esse assunto que a gente vai trabalhar, tá? Basicamente esse assunto nós vamos trabalhar com as doenças, que podem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho devido à exposição a vários tipos de agentes, É sempre bom informar que acidente de trabalho não é só lesões, não é só fratura, não é só corte, não é só batida, não é só amputação, não é só esmagamento, acidentes também são considerados, as doenças, também são consideradas como acidentes, mas vocês vão receber o material para que vocês possam dar uma olhada, e aqui a gente só vai passar bem rapidinho por cima, devido ao peso que vai, que fica o vídeo, e depois a gente não consegue compartilhar com vocês, tudo bem? Então, para a gente iniciar, uma breve definição, a gente não consegue falar em doença sem antes falar um pouquinho em epidemiologia, que nada mais é a ciência que estuda o processo dessa saúde, dessa doença dentro de uma comunidade, Então, a epidemiologia, ela analisa a distribuição dos fatores determinantes, ela analisa os danos à saúde, eventos associados à saúde coletiva e assim por diante. Então, primeiramente a epidemiologia, ela estuda aí como que essas doenças podem se comportar num ambiente populacional, dentro de uma população, dentro de um determinado grupo de pessoas. Ela verifica quais são os índices, quais são os agentes e os riscos que causam essa doença, e depois coloca medidas de controle. No nosso caso, nós trataremos a epidemiologia em função das doenças causadas por risco físico, químicos e biológicos, tá bem? E ergonômicos também, tudo bem? Ok? Muito bem. Então, a epidemiologia, ela tem esse fluxograma bem simples para que vocês entendam. Quando eu falo em epidemiologia, estou falando em processo de saúde e doença na sociedade a partir de populações, tá? Quando eu falo que eu vou numa clínica fazer um exame, por exemplo, eu também falo de processo de saúde, mas tratando o indivíduo. No nosso caso, nós vamos tratar o quê? Uma população. Nós temos que tratar em função das pessoas que estão inseridas dentro do nosso ambiente de trabalho, não só pensando no indivíduo, ok? Então, ela tem como premissa identificar as causas, propor medidas de controle e fazer o levantamento estatísticos dessas doenças. Esse levantamento estatístico de doenças, elas são feitos a partir do quê? A partir, para nós, da área de segurança, vamos pensar assim, ela vai estar, essas estatísticas todas aqui, o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho. Então, esse documento é um documento importante que eu entendo que vocês tenham que dar uma olhada, sim, até para que sirva de parâmetro para que vocês possam resolver e avaliar alguns trabalhos e propor medidas, em função do que já foi informado, do que já foi solicitado, tudo bem? Então, esse Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho é importante para vocês também, ok? E depois da epidemiologia, a gente tem que dar um conceito de saúde, tá? Então, são vários conceitos, na apresentação completa vocês têm aí mais conceitos de saúde, mas basicamente isso, um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, quando a gente trata de saúde, a gente tem que pensar num todo, um bem-estar, ok? Não só doença, não só tratamento de doença, tá bom? E aí a gente tem o conceito de doença e qualidade de vida. Então, a doença é um sinal de alteração do equilíbrio entre o homem e o ambiente, tá, ok? Produzida pelas transformações produtivas, que aí a gente entra aqui nessas transformações produtivas entre o nosso ambiente de trabalho, territoriais, demográficas ou culturais, tudo bem?
E a qualidade de vida resulta da adequação das condições socioambientais às exigências humanas, ou seja, um ambiente seguro, né, ele gera qualidade de vida. Então essa é a nossa meta, vamos dizer assim, esse é o nosso desafio para tratar com as pessoas, tudo bem? Aí, para que vocês tenham uma ideia, né, quem gera esse risco deve ser responsável pelo seu controle ou a reparação dos danos causados. Isso vocês já estão cansados de ver, né? E vocês vão ter isso como premissa na sua vida profissional. É isso que a gente tem que levar, tudo bem? E aí a gente define algumas doenças que estão relacionadas à nossa atividade, né, ao nosso setor, vamos dizer assim, segurança do trabalho. Então, no artigo 20 da Lei 8.213, ele também caracteriza como acidente de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. Então, brevemente, doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. Essa é a palavra importante aqui dentro de doença profissional, tá? A determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem? O Ministério do Trabalho e da Previdência Social também. Então, essas doenças profissionais, elas podem ser consideradas como fatores inerentes à atividade laboral. Tá? O que seria isso? Por exemplo, o trabalho de mineração, ele por si só, né, pela atividade da mineração, ele já te coloca, né, exposto ao pó de sílica. E a exposição ao pó de sílica me dá o saturnismo, né? Ok? Causada pelo chumbo. Então, essa doença aqui, ela é inerente a essa atividade aqui. Quando eu falo que a doença gerada, a doença contraída, ela é inerente ao tipo de atividade, eu estou falando de doença profissional, ok? E a doença do trabalho? É aquela desencadeada em função das condições em que o trabalho é realizado. Quando eu falo das condições em que o trabalho é realizado, eu posso estar falando, né, e vou estar falando do meu ambiente de trabalho. Então, são os riscos físicos, químicos e biológicos encontrados no ambiente de trabalho. Então, todas as doenças que forem adquiridas em função dos riscos físicos, químicos e biológicos que eu identifico dentro do meu ambiente de trabalho, ela vai ter a definição como doença do trabalho. Tudo bem? Causadas pelas circunstâncias do trabalho, ou seja, causadas pelo ambiente do trabalho. Então, olha a importância que é de se identificar risco físico, químico e biológico e os agentes dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem? E essa doença, a partir do momento que ela é adquirida ou ela é desencadeada por exposição a esses agentes, ela está descrita dentro desse meu amigo aqui, do anexo 2 do decreto 3048 da Previdência Social. Ok? Então, quando eu falo em doença do trabalho, eu estou falando em Previdência Social. Tudo bem? Quando eu falo em doença profissional, eu falo em Ministério do Trabalho e doença e Previdência Social. Ok? E lá nesse meu amigo aqui, no decreto 3048, eu vou ter essas situações. Vou ter 3 listas. Ok? A lista A são agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionado com a etiologia de doenças profissionais e outras relacionadas com o trabalho. O que seria isso? Na lista A vai estar relacionado para mim quais são as doenças profissionais. Tá? Quais são as doenças profissionais que são regularizadas ou que são admitidas pelo Ministério do Trabalho. Ok? Na lista B, tá? Vai estar relacionada às doenças com o trabalho, ou seja, relacionada às doenças do trabalho, tá? Que é aquela da Previdência Social, em função do ambiente, risco físico, químicos e biológicos, ergonômicos, acidentes e assim por diante, tá? E a lista C, ela relaciona o CID. O que seria isso, pessoal? É o famoso nexo técnico epidemiológico, não é isso? Eu tenho um afastamento de um colaborador, por exemplo, por asma. Ok? Ele foi no médico, o médico afastou ele por asma. O que o nexo técnico epidemiológico representa? Eu pego o CNAE da minha empresa, correto? E associo com esse CID. Se a minha atividade econômica, em função
se a minha atividade econômica, em função do decreto 3048 de 99, que é da Previdência Social, o CNAE da minha empresa, né? Se eles entenderem, se a Previdência Social entender que aquela atividade relacionada ao meu CNAE pode gerar asma, em função do CID, né, do atestado do cidadão, isso é considerado como doença do trabalho. Ok? Então a relação entre o CID, o afastamento e a atividade econômica, ela determina se há nexo ou não. Cabe à empresa depois desenvolver uma metodologia para que comprove que aquela doença não foi, né, adquirida ou não foi desencadeada em função da atividade que ele apresenta dentro do meu ambiente de trabalho. Ok? As categorias de doença, de prevenção para doença, elas podem ser primária, né, que é focada na promoção da saúde e na proteção específica, como campanhas de vacinação e assim por diante. Tá? A secundária, diagnóstico precoce e foco na limitação da incapacidade. Tá? E a terciária, que tem o foco na reabilitação. Ok? Então, pessoal, isso aqui é basicamente para que nós possamos fazer a nossa atividade de hoje, né? Vocês vão receber a apresentação completa e aí vocês tirem algumas dúvidas, leiam com mais atenção, ok? Tá? E fica como proposta da nossa atividade de hoje o quê? O que eu preciso que vocês façam? Qual é a atividade que eu vou pedir para vocês? Vocês vão verificar, relacione os riscos físicos, químicos, biológicos que estão presentes em seu ambiente de trabalho e os agentes causadores. Então pega uma parte da sua empresa onde você trabalha, em algum ambiente, levanta o risco físico, químico e biológico desse ambiente e os agentes causadores. Tudo bem? Ok? Para quem não está trabalhando, pessoal, vamos fazer daquele laboratório da maquetaria lá da Unifeb, quando a gente foi fazer a avaliação em máquinas lá. Tá bom? Lembra que tinha a serra circular, tinha o esmeril, tinha um sargento, tinha um ventilador lá, um exaustor, né? Então vamos fazer daquele ambiente, tá ok? Levante todos os riscos físicos, químicos e biológicos daquele ambiente e os agentes causadores, tudo bem? Aí eu vou mandar para vocês 2 arquivos, tá ok? Eu vou mandar um arquivo que chama doenças ocupacionais. Nesse arquivo está relacionado as doenças com nexo técnico epidemiológico, ou seja, dentro desse arquivo está o decreto 3048 de 99. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar agente físico, identifiquei que tem ruído lá no meu ambiente de trabalho, ok? Esse ruído, em função do meu CNAE, ele pode ser considerado como nexo técnico epidemiológico? Isso eu vou ver aonde? A partir do meu CNAE, não é isso? A partir do meu CNAE e o CID de perda auditiva. Tudo bem? Entenderam? Tá? E aí eu tenho um outro arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, que é o Anuário Estatístico de 2017. Ok? E aí você vai falar para mim que para aquele CNAE específico ou para aquela atividade específica, quantas doenças foram relatadas. Qual a porcentagem que foi relatada? Por exemplo, das doenças relatadas no ano de 2017 para motosserra ou para serra circular, 5% foi de perda auditiva. Ou tivemos relatados 5 perdas auditivas para atividade de carpintaria, por exemplo. Isso representa quantos por cento? Tantos por cento. Ok? Pega tudo isso, elabora uma planilhinha do Excel e manda no meu e-mail. No dia 30 é o nosso primeiro encontro. Nós vamos estar online com vocês das 9 às 11. Ok? Então tentem fazer essa atividade e aí a gente tira as dúvidas lá no dia 30. Então vocês vão receber a apresentação completa, vocês vão receber os arquivos necessários para que vocês possam realizar a sua atividade e lembrem-se, sigam esses passos para fazer atividade e vocês tentem resolver, monta uma planilhinha do Excel, tabula todos esses dados e a gente discute lá no dia 30. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é só, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.